Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o módulo 24. Qual é a sua opinião? Eu ainda continuo tratando desse assunto, mas o que nós temos para hoje é algo bem importante. Página 120, progressão temática, tá? Então, para tratar deste assunto aqui, nós vamos ver um vídeo de um grupo de professores do Caderno de Língua Inglesa de 2017 de uma universidade. Nesse vídeo, os professores, na verdade, eles tratam de paragrafação, progressão discursiva e progressão temática. Eles fazem um apanhado bem bacana sobre esse assunto, e esse assunto eu também vou explorar e vou abordar aqui com vocês. Aproveitei, inclusive, o tema da nossa apostila, que é aqui sobre baleia azul. Eu peguei um texto da internet para falar também com vocês sobre a baleia azul, mostrar exatamente o que é a progressão temática e tem uma proposta de exercício para vocês fazerem. Aqui na apostila, a proposta de exercício, eu peço para que vocês façam sim, mas eu coloquei mais uma proposta, que é sobre a produção de um texto, que trata sobre o conceito de família no século 21. Bem bacana, eu coloquei um trechinho e peço para vocês ampliarem, então, e fazer a progressão desse texto, certo? Vamos à aula, então, que tá bem bacana hoje. Então, nós estamos agora na apostila 2, página 120, e vamos tratar do assunto progressão textual. Imagine um amigo contando para você a seguinte história. Quando a alma abandonou seu corpo, apareceu no céu um buraco na camada de ozônio. Um dia, colocaram no jardim para respirar melhor. Seu rosto ficou pálido e ele morreu. Para aqueles que o conheciam, seu nome era Breno. Ele gostava de amoníaco e fumaça. Quem não ficaria asfixiado com o ar que ele respirava? Para os outros, ele era o terrível menino veneno. Você entenderia essa história? Para aqueles que o conheciam, seu nome era Breno. Para os outros, ele era o terrível menino veneno. Ele gostava de amoníaco e fumaça. Quem não ficaria asfixiado com o ar que ele respirava? Um dia colocaram no jardim para respirar melhor. Seu rosto ficou pálido e ele morreu. Quando a alma abandonou seu corpo, apareceu no céu um buraco na camada de ozônio. A história, agora nesta ordem, ficou mais fácil de entender, não é? Por quê? No primeiro caso, nós não entendemos porque não havia sentido, ou seja, não havia coesão, amarração entre as frases do texto. Como são vários períodos, é preciso que as frases se sucedam, que as ideias progridam e sejam interligadas, amarradas, estabelecendo uma sequência lógica uma após a outra, acrescentando novas informações. Vamos ver agora um outro exemplo e verificar como há inúmeros elementos costurando as partes do texto. A baleia azul é uma espécie cosmopolita que realiza migrações sazonais para regiões tropicais durante o inverno com fins reprodutivos. Já no verão, esta espécie movimenta-se em direção às águas mais frias e produtivas dos polos à procura de alimento. Estes cetáceos geralmente são avistados em pares, mas podem ser encontrados solitários, em pequenos ou grandes grupos de até 60 indivíduos, este último associado a áreas de alimentação. Seu corpo alongado e aerodinâmico contribui para a alta velocidade de natação da espécie, que pode alcançar até 48,3 km por hora em situações de alerta. A baleia azul apresenta em geral uma coloração azul acinzentada, porém, nas águas frias da Antártica, Atlântico Norte e Pacífico Norte, costuma apresentar a região ventral amarelo esverdeada, devido à presença de micro-organismos do fitoplâncton, denominados diatomáceas. Outras características desses animais são a sua cabeça achatada e larga em forma de U, uma pequena nadadeira dorsal e a emissão de sons de alta e baixa frequência que podem ser ouvidos a milhares de quilômetros de distância. Esta última característica, inclusive, deu à espécie o título de voz mais poderosa do reino animal, visto que seus sons
podem alcançar até 188 decibéis. Pessoal, então, se a gente observar, eu coloquei cores diferentes. Vocês vão perceber o que está em vermelho, nós chamamos de anafóricos. São palavras que estão sendo retomadas ao longo do texto. Eu falei baleia azul, depois eu falei espécie, depois eu coloquei o que, depois eu coloquei esta espécie, depois eu coloquei estes cetáceos, depois eu coloquei pares, solitários, pequenos ou grandes grupos, indivíduos, depois esse último, depois novamente espécie, depois eu falei baleia azul novamente, depois eu coloquei destes animais. E vocês podem perceber que tudo se trata do mesmo nome, do mesmo substantivo, baleia azul. Isso foi colocado para estabelecer essa sequência lógica e para não ficar repetitivo. Quem viu aquele vídeo lá que eu falei sobre coesão e coerência, o texto futebol, deve saber e entender certinho do que eu estou falando, para não ficar essa repetição cansativa no texto. O que eu coloquei em azul são os elementos de coesão, são as conjunções, porque quando a gente trabalha com a construção do parágrafo, a gente precisa colocar essas palavrinhas que elas vão amarrando. Quando eu coloco já no verão, esse já quer dizer que ela é encontrada em uma determinada região, em um determinado período. Depois o já é uma outra situação. O e também adiciona uma ideia. O mas contraria o que foi dito anteriormente. O para aparece aí com uma ideia de finalidade. Então vocês aprenderam isso em gramática, que vocês sabem que para eu trabalhar com o período composto, eu vou colocar essas conjunções, esses elementos para unir. Só que essa união ela tem uma ideia. Eu preciso pensar exatamente nessa questão da ideia, porque senão o meu texto, se eu não trabalho exatamente com a ideia que eu quero dizer naquele período, vai ficar incoerente. Então, o que eu estou vendo agora, azul e vermelho, seria o que a gente chama de coesão, que é o plano gramatical estrutural do texto. Agora, quando eu leio, eu tenho aí as ideias, eu estou no plano das ideias. E se as ideias não estão lógicas, aí eu vou falar que o texto está incoerente. Entenderam? De certa forma, nós estamos aqui retomando a aula que foi postada lá no canal do YouTube e que foi postada para os alunos que tiveram aula no dia 12 de junho, que foi uma substituição de quarta-feira. Tá bom? Como vimos, progredir é exatamente isto: fazer o texto avançar no tema, apresentando informações novas. Nesse texto, então, sobre a baleia, não houve repetição de informações ou mudança de assunto abrupta, causando rupturas de ideias e provocando a incoerência. Por exemplo, não seria coeso eu escrever ali naquele mesmo texto sobre tubarões ou sobre pesca submarina, porque não era exatamente a ideia inicial, tá? Não estava sendo tratado disso ali. Haveria progressão temática se eu colocasse naquele texto aspectos diferentes sobre o tema, sobre baleias azuis, sobre outros tipos de baleia, falasse sobre o peso desses animais, quais são dessas espécies as mais ameaçadas, certo? Progressão temática, então, não é apenas acrescentar informação nova, mas também garantir que as partes do texto, palavras, períodos, parágrafos, vão sendo amarrados coerentemente pelo autor por elementos de coesão. Em outras palavras, o bom uso dos anafóricos e catafóricos estabelece adequadamente a coesão textual. Mas o que são anafóricos e catafóricos? Anáfora é um termo ou uma expressão que faz referência direta ou indireta a um termo anterior que foi dito. Para compreendê-lo, dependemos do termo antecedente. A catáfora faz referência a um termo subsequente, estabelecendo com ele uma relação dependente. Para compreender um termo catafórico, também é necessário interpretar o termo ao qual faz referência. Então, é exatamente no texto baleia. Primeiro eu falei baleia azul, depois eu falei estes indivíduos. Se eu falasse estes indivíduos e não tivesse falado antes baleia azul, ficaria estranho, ficaria sem nexo. Entenderam?
Vamos ver agora um vídeo daquele grupo de professores que eu falei para vocês do Caderno da Língua Inglesa, que eles vão explicar de uma outra forma esse assunto para vocês assimilarem melhor. Paragrafação. Para sabermos de fato o que é paragrafação, precisamos antes ter conhecimento de algumas informações que dão estrutura ao nosso assunto. Uma delas é o parágrafo. Um parágrafo é basicamente a reunião de uma ou mais frases tomando como partido a ideia central, a qual resulta no desenvolvimento de outras ideias apresentadas durante os períodos, assim compondo um texto. Já o tópico frasal é aquele período onde se expõe o conceito inicial, cujo qual será aprofundado ao decorrer do parágrafo. Após colher essas informações, agora sim chegamos à paragrafação. Bem, após ter um ou mais tópicos frasais e desenvolvê-los em um ou mais parágrafos, é necessário um método para haver coesão e coerência em todos eles ao fim do texto. Dessa forma, a paragrafação age como uma maneira de manter a organização durante o texto, agrupando as ideias e parágrafos de modo mais cabível para a situação. Progressão discursiva ou temática. A progressão discursiva, como seu nome já diz, é uma espécie de progressão daquilo que se está sendo discutido. Ou seja, prolonga o desenvolvimento do tópico frasal, apontando mais outras informações complementares ou fundamentais para a discussão da temática expressada. Para tanto, é assim mantido o texto que não perde seu propósito e ainda insere maiores esclarecimentos. Ainda sobre progressão discursiva, temos dois eixos de informação que completam a formação das unidades semânticas do texto. São eles o tema e o rema. O tema é uma informação prestada ao receptor considerável de fácil entendimento, sem necessidade de grandes explicações, enquanto o rema trata da nova informação a ser incorporada no texto. Outra possibilidade de progressão é quando tema e rema se misturam a frases que vêm a seguir no texto. Um exemplo é a progressão temática linear. Quando o tema de uma frase passa a ser o rema da frase seguinte e o rema desta vem a ser o tema da próxima. Complicado? Temos aqui um exemplo prático. Festa junina lembra São João. São João lembra comidas típicas. São João faz parte do rema da primeira frase e passa a ser o tema na segunda. Também existe a progressão temática com tema constante, que apresenta quando o mesmo tema é mantido em frases sucessivas do texto. Podemos assim usar um exemplo. Os peixes-bois são os únicos mamíferos aquáticos herbívoros. Eles vivem em águas rasas nas regiões subtropicais e estão ameaçados de extinção. No exemplo, o tema é os peixes-bois, que vem a ser retomado pelo pronome eles e por uma elipse na terceira oração. Estão ameaçados de extinção. Atividade proposta. Leia agora os parágrafos iniciais de um texto da psicóloga Roseli Saião na Folha de São Paulo. Esse texto é de 2012, mas ele é bem atual. Escreva 2 parágrafos para fazer a progressão, para dar continuidade e concluir esse texto. Mas atenção, essa progressão, essa continuação adequada, ela deve apresentar uma articulação clara com os parágrafos iniciais, como nós vimos ali no texto da baleia. Introduzir informações novas que garantam a progressão no tratamento do tema, mas sem fugir ao tema proposto e manter o mesmo padrão de linguagem. Então, este texto, ele trata exatamente de famílias, por isso tem aquelas figurinhas ali que eu vou explicar
explicar já já. A família passou do singular para o plural. Antes havia a família. Quando nos referíamos a essa instituição, todos compartilhavam a mesma ideia: um homem e uma mulher unidos pelo casamento, filhos e mais parentes ascendentes e descendentes e horizontais. E como os filhos eram vários, a família era bem grande, constituída por adultos de todas as idades e os mais novos também. Pai, mãe, filhos, tio, tia, primo, prima, avós eram palavras íntimas de todos, já que sempre se pertence a uma família. Quando as palavras madrasta, padrasto ou até mesmo enteado precisavam ser usadas para designar um papel em um grupo familiar, o fato sempre provocava um sentimento de pena. É que, na época da família no singular, isso só podia ter um significado: a morte de um dos progenitores. Mas essa família só sobreviveu intacta até os anos 60. Veja, pessoal, tem um mas, e aí só sobreviveu essa família singular até os anos 60. Então agora vocês vão continuar. Família atual. Então vocês podem ver agora essas 3 figurinhas que eu coloquei: papai, mamãe, filhinho e um cachorrinho, o esposo e a esposa e um cachorrinho e um casal. Não tem ali uma referência se são homens ou se são mulheres, mas é um casal e tem uma criança. Isso quer dizer que nós temos hoje um conceito também diferente de família, o conceito do casal homossexual. 2 homens que são unidos por laços afetivos podem adotar uma criança, ou 2 mulheres que também são unidos por um sentimento e um laço afetivo também podem adotar uma criança. Então, o conceito de família, a partir dos anos 60, ele modificou. As famílias ficaram mais enxutas e as famílias ganharam, então, outras características. Hoje é bastante comum um casal optar por não ter filhos. Pode até causar estranhamento para alguns, mas eles não querem filhos e aí eles acabam tendo um animal e, entre aspas, adotam aquele animal e inclusive chamam de filho. Já é muito comum você ver um cachorro hoje num carrinho de bebê, a pessoa passear com o cachorro, ou a pessoa vai sair para jantar e leva um cachorro, ou vai viajar e leva o cachorro e o cachorro fica no hotel, e há hotéis que aceitam. Antigamente apartamento não aceitava cachorro, hoje tem. Então isso hoje mudou. Esse conceito mudou e é isso que vocês vão colocar agora nessa redação, fazendo mais um desenvolvimento e a conclusão. Certo, gente? Fora isso, tem a atividade da página 121 para vocês fazerem. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham assistido todinha, feito a atividade da página 121 da nossa apostila. Eu corrijo com vocês, então, na próxima aula. E eu espero que vocês tenham feito o texto. Espero vocês aqui, então, na próxima aula síncrona, para a gente discutir sobre esse texto, o conceito de família, para ver o que vocês estão fazendo e para corrigir os exercícios da página 121. Certo, gente? Até a próxima. Aquele beijo para vocês.